Sérgio Ferro Pereira, nasci em Curitiba em 1938. Essa ideia de arte é trabalho livre, para mim é central porque eu não separo arte do trabalho social. Ao contrário, quando a gente vai estudar a história da arte, a gente aprende que até praticamente o século XVIII, mas antes já fica entre o século XVI e o século XVIII, fica meio flutuando, os artistas se separam dos outros trabalhadores. Até o século XV, mais ou menos, o que nós chamamos hoje de artistas eram trabalhadores como os outros. Não se chamava artistas, tanto escultor como pintor se chamavam imageiros, fabricantes de imagens. Era um trabalho como do pedreiro, como do serralheiro, como qualquer outro, e o nível social era o mesmo, não havia diferença. No Tiradentes, como eu disse, já é meio depósito, eles já espremeram, torturaram o que podiam, e deixa lá a gente de depósito só se aparece qualquer coisa nova que eles não sabiam ainda e tal. E aí podia entrar material de pintura e tudo. Não todos os materiais de pintura, mas alguns que não tivessem nenhum poder de servir como arma. Já no DOPS, a Ediane pôde me levar a caderno de desenho, lápis, etc. Umas coisas mais elementares assim. E no DOPS a gente já podia desenhar e pintar não, com aquarela, já no Tiradentes, com o ventilado, dava para fazer mais. E aí nós fizemos um ateliê de pintura para que os outros companheiros lá pudessem também participar, aprender. Eu já tinha ensinado na Fundação Armando Artes Penteado, pintura, essa coisa, tinha um certo conhecimento desse tipo de atividade pedagógica. Todos os presos finalmente são torturados, alguns fisicamente, outros só psicologicamente. Mas não tem ninguém lá que saia inteiro. Em todos eles, há a marca da tortura, seja ela física ou psicológica. Essa marca é uma ruptura entre a cabeça e o corpo. Tortura nada mais é que isso. Eles maltratam o corpo para que a cabeça grite, berre, confesse ou diga alguma coisa. Uns dizem, outros não, mas isso não é essencial. Todos se sentem mal. Todos. Os que falam e os que não falam. Todo torturado, mesmo os mais heróicos, voltam para a cela de cabeça baixa. Porque descobrem que são humanos e têm corpo, né? E aquele corpo que trai a gente, que obriga a falar. Nossa situação dos 5 arquitetos foi muito complicada, porque eram 5, conhecíamos mais ou menos as mesmas atividades que havíamos feito, e nos torturavam separadamente. Só nos punham juntos quando tinha um sendo torturado e o outro era posto lá para assistir a tortura do outro. E eles faziam perguntas, se eu respondesse de uma maneira ambígua, ou era o outro que era torturado. Isso sempre assim. Depois revezava, fazia o contrário e tal. E de uma maneira muito digna, eu acho. Todos nós, 5, tendíamos a assumir alguma coisa que, na verdade, era quase sempre a responsabilidade coletiva. Eu, particularmente, fui eu que criei esse grupo, fui eu que convidei os outros, e me sentia muito responsável. Eu tinha a tendência a assumir, não por bondade nem por heroísmo, não, porque mesmo os nossos advogados diziam que nós pegaríamos uma peninha de 30, 40 anos, 28, quer dizer, não adiantava querer economizar nada e não assumir, porque já estava liquidado, né? Porque eles já sabiam muito sobre nós. Nós somos dos últimos quadros legais a serem presos, e já havia como é que ele chama, Fleury, há bastante tempo tinha o meu perfil, mas ele não acreditava que eu era eu, porque eu era um menino bem educado, elegantezinho, burguês, vestido de terninho direitinho, cabelo penteado, tudo certinho.
Então, ele disse, não pode ser esse moleque aí, tem que ser outro. E ficou procurando por um certo tempo, até que ele conseguiu que me dissesse, não é ele sim. E todos assumiam, e que deu um desastre quase, porque lá, uma tortura, dizia uma certa coisa. Eles vinham aqui e diziam, ele já confessou, ele disse isso. Né? Daí você não podia desmentir que o outro voltava e o outro apanhava. Você tinha que entrar no jogo, foi um horror. Isso é uma técnica que estão usando atualmente muito nas prisões, de separar e interrogar cruzado. Aqui no Brasil também, outro dia houve não sei que caso aí, que fizeram várias operações ao mesmo momento. E é para isso, é para criar, no mesmo momento, surpresa por um certo grupo, e um diz alguma coisa, cruza com o outro, dá aquela salada. Sérgio Souza Lima, maravilha de figura, arquiteto, foi professor na Universidade de Brasília, já morreu. Rodrigo Brotero Lefebvre, um outro arquiteto, praticamente meu irmão, esse que eu conheci desde os primeiros anos do ginásio, uma absoluta maravilha de pessoa. Júlio Baroni, também um excelente companheiro, esse é arquiteto, mas teve que desistir rapidamente da arquitetura, porque o pai morreu, o pai tinha uma banca no mercado, a família numerosíssima, ele teve que assumir essa banca no mercado, importava bacalhau, eu acho. E isso afastou um pouco da arquitetura, mas tem duas obras muito bonitas, uma casa dele no interior de São Paulo e outra casa dele também em Praia. E o Carlos Henrique Eck. O Carlos Henrique é o único que está vivo. E eu acho vai participar aqui conosco na exposição sobre os trabalhos da prisão. São esses 5. Eu falei 5, né? São esses 5. Vivos, sobramos atualmente o Carlos Henrique e eu. De uma certa maneira, essa ruptura entre a cabeça e o corpo é irreparável. Nunca mais você consegue coabitar com você mesmo tranquilamente. E de uma única maneira que eu sei por experiência própria, que por uns momentos a gente tem uma outra vida, uma outra experiência, é fazendo arte, pintando, por exemplo. Quando você pinta, ou faz escultura, ou faz qualquer trabalho, de uma certa maneira, você não tem, naquilo que a gente chama arte, um projeto. Você pode ter, quando eu faço um mural muito grande, eu tenho que ter um projeto, porque senão a gente se perde lá no meio daquela imensidão, né? Mas em um quadro não muito grande, o melhor é você não ter ideia nenhuma do que você vai fazer. Isso começa com Manet, no meio do século XIX. O Manet, quando começava um quadro, ele não tinha ideia aonde ele iria. E isso era a força dele. Isso é elogiado pelo Mallarmé, elogiado pelo Zola. Essa entrega total ao movimento do fazer. E não subjugar o fazer a uma ideia pré-concebida. Essa ideia pré-concebida, geralmente, é uma ideia já feita. Porque se você tem essa ideia, ela já entrou aqui de alguma maneira, vindo do mundo. E o melhor da arte, o fundamento da arte, é realmente você ir elaborando e encontrar aquilo que você não tinha encontrado ainda. Fazer aquilo que você nem imaginaria que você faria. É abrir fontes novas, significados novos, significantes novos. Essa é a beleza. E quando você faz isso, a parte consciente da cabeça não serve para nada. Só para o lado técnico. Eu tenho que misturar 42 gramas disso com 30 daquilo para fazer o cal azul, sei lá. Mas no trabalho de criação mesmo, a cabeça lúcida não serve para nada. Ao contrário. Você tem quase que fazer como o Freud diz que a gente faz, que o psicanalista deve fazer. Uma atenção distraída, um oxímoro, né? Mas ficar assim, com a orelha meio aberta, meio fechada, não prestar muita atenção no que o outro está falando, mas de repente você vê que ele disse alguma coisa que... Aí, para,
Aí você cutuca e vai em frente, porque ali tem coisa atrás, né? Um lapsus, uma palavra errada, um negóciozinho, vai lá que tem coisa atrás. Esse movimento, esse momento do trabalho, não há mais aquela divisão entre campo, cabeça e corpo, não, porque não que se você apagou o corpo, ao contrário, você apagou um pouco a cabeça, o que a gente chama de consciente, o ego, a parte mais superficial de nós mesmos, né? O que está lá embaixo vem, mas a gente nem sabe nomear o que está lá embaixo e que vai vindo, né? E vai acontecendo. Então, fazer arte na cadeia, de uma certa maneira, é por um segundo, por um instante, não estar ali. É estar solto, é estar livre, é estar... De alguma maneira, não sei como, os soldados, os carcereiros sabem disso. Eles ficam com uma raiva quando a gente pinta. E se podem, destroem. Vai haver um momento aqui na exposição que nós vamos saudar isso, esse momento de liberdade dentro da cadeia, que você cria para você mesmo, você cria. O ateliê, a função do ateliê era essa. Nunca foi separar os que sabem desenhar dos que não sabem, e às vezes nem era desenho, podia ser bordado, podia ser tecelagem, podia ser qualquer atividade desse tipo. O importante era que houvesse esse momento, esse instante em que o nosso colega esquecesse que estava ali, né? Apagasse o estar ali. E arte é sempre isso, né? É sempre... Os pintores dizem o pintor no ateliê, no fundo, trabalha muito pouco. Eu passo horas assim, olhando, e a cabeça vai pintando, vai imaginando coisas, não vai imaginando sentidos, significados, conteúdos, não. Vai trabalhando a matéria, as massas, os volumes, sem saber muito para onde você está indo. É fundamental que você nem saiba para onde você está indo. E vai para é quase uma brincadeira de criança, de uma volta à infância, uma volta lá para trás, e que deixa essa coisa voar. Depois você olha, quando você para, diz, isso aqui está levando para aquele lado, aí esse finzinho, quase que o único momento um pouco mais consciente, que você já encontrou a coisa, seja lá o que seja, e você só quer acentuar, quer só apontar-se uma flecha, isso aqui que conta, é só isso. Depois depois era um blá 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 terrível, de comentar, de discutir, nunca com o sentido de fazer crítica, isso é bom, isso é ruim, isso é maravilhoso, isso é feio, não, nada disso. Mas lendo o que o outro tinha feito, tentando ler o que o outro tinha feito, tentando descobrir o que estava ali, o que ele estava dito naquela obra. E depois outra coisa também é que, como a gente sabe, que é o fundo de nós mesmos que está aparecendo lá, há uma certa timidez. A gente não afunda muito não, porque são coisas que vêm lá de dentro, talvez a gente não queira que sejam nomeadas, né? Geralmente os pintores, quando se encontram, os artistas quando se encontram, falam técnica. Como é que você deu aquele vermelho? Como é que você conseguiu aquele efeito de matéria? Como é que você deu aquela luminosidade? Sei lá, uma coisa desse tipo. Eu mesmo, quando vou aos museus, eu olho assim, bonito, é feio, eu gostei, não gostei. Geralmente são quadros que a gente conhece, né? Mas depois eu colo no quadro, no meu olho, para ver, aqui ele fez isso, ali ele fez isso. Eu esqueço o que o quadro quer dizer e não quer. Porque, de uma certa maneira, a arte é sempre esse vira o dentro para fora, um dentro que não é subjetivo, não é pessoal, gera muito mais ligado à nossa condição de estar no mundo, todos, né, do que a minha vida particular, o fato que eu sou assim, eu sou assado. Essa parte da subjetividade, o indivíduo, interessa muito pouco. Interessa o que ali foi dito em nome de quase todos. Então são coisas que geralmente a gente não sabe nomear, a gente não sabe dizer, então nem se mete a besta, não fala muito disso. Mas fala de técnica, né? Isso sim, isso é importante, essa troca de técnica, faz assim, faz assado, o papel, esse papel molha e ruga, esse papel não é bom, usa aquele papel se você quiser fazer isso.
Eu dei aula e fazia só isso, praticamente, né? Os alunos, eu dizia, larga a brasa, faz o que quiserem, né? Tinha um modelo lá para quem quisesse, não quisesse também não fazia. E aí depois eu ia ver perto do cavalete de cada aluno e ver o que estava fazendo e tentando descobrir ou adivinhar em que direção ele estava indo, tentando empurrar. Quando eu sentia que aquele empurrão não estava na boa direção, eu recuava e dizia. Mas quando eu sentia que aquele empurrão estava bom, estava na direção dele, aí a gente ia mais a fundo. Era sempre ensinar, para mim, era quase um processo de discussão com o aluno, e eu não tinha nenhum ensinamento pronto na cabeça para dar para ninguém. Um Takaoka, um japonês, ele fazia aquele, não sei como é o nome, aquele negocinho de dobrar papel e fazer um passarinho, dava um papel, fazia uma roda, o origami. E eu aprendi aquilo com ele, começava a fazer, pôr aquelas coisinhas no meu quadro. Eu errava sempre, daí eu pedia para ele, e nós fazíamos outra coisa que era muito gostosa, maravilha, quadros comuns, né? Eu tinha um quadro que era feito quase com todos. Cada um tinha feito uma coisa num momento, e depois eu ia arrumando aquilo como desse, né? E sempre a gente pega uns temas assim, míticos ou muito amplos. Era um São Jorge. São Jorge é uma figura que cabe tudo dentro, né? Cabe Ogum, cabe sei lá o quê, cabe milhares de coisas dentro. E cada um fazia um pedacinho. Tinha um outro que recortava muito bem em papel. Também estava. O pescoço do cavalo São Jorge tinha uma armadura cortada por esse. E assim ia. Eu acho que eu não disse isso. Exatamente porque eles não. Se eu dissesse isso, eles iriam, de uma certa maneira, ou tentar fazer demais, se liberar demais, ou sabendo o que estava fazendo, censurar. O problema número 1 para pintar mal é a censura, a autocensura. Quantas vezes você está pintando assim, diz, o que eu fiz ali? O que eu estou dizendo ali? Não, isso não posso dizer mais, e muda. E a gente até brinca com isso. O Leonardo manda você ver um quadro, mas a Virgem, não sei o que lá, mas ele manda depois virar o quadro, para você não ver mais a Virgem, o tema que for, e ver só o movimento das massas, os volumes, o jogo de luz, o jogo de sombra. E isso é importante, você perder a noção do que você está fazendo. Leonardo tem outro conselho que eu uso até hoje, ele falsifica um pouco, mas usa um conselho. Ele dizia, fica olhando muros com mancha de limo, né? E tentem ver lá batalhas, uma coisa ou outra, que são, e assim você aprende a criar coisas que você não está nem sabendo que você poderia criar. Eu faço isso, mas como eu não tenho paredes cheias de limo em casa há muito tempo, eu sujo a tela. A primeira atividade, o primeiro momento do meu trabalho é sujar a tela, né? A tela em branco e sair é assustador. Só Picasso consegue chegar aí. Ele sabia que eu era pintor, eu já tinha feito exposições, etc. Eles deixavam sair, outros não. Mas a maioria tinha problemas de família que passa necessidade lá fora, ou tentava passar para que ela pudesse vender. Muita gente fazia artesanato. Eu cheguei a fazer saia para a Idiane, dentro da cadeia, de couro. Temos ela lá em casa até hoje, porque não tínhamos dinheiro. Mas como eu tinha já um nomezinho de pintor, eles deixavam passar. Alguns quadros, eu fazia com muito relevo, assim, quadros, e eles não gostavam muito dentro, porque eles achavam que dentro tinha mensagens, ou sei lá o que, arma, sei lá o que. Alguns eles arrebentavam, para ver o que tinha dentro. Outros não. E, inclusive, houve momentos de pintura muito bonitas em que a nossa pintura quase que foi a palavra de todos. E essa coisa que o Rodrigo fez do Mobile, que nós vamos refazer, e um quadro que eu fiz no dia da morte do Lamarck, quadro que está no MAC agora. Um quadro grande,
tomei cuidado, ele tem relevos e tal, mas eu tomei cuidado, você vira, você vê o oco, não dá para esconder nada atrás, assim. E esses quadros saiu e passou assim pela frente das celas e todo mundo sabia do que eu estava falando. De vez em quando, isso no DOPS, a soldado descia para fazer, vasculhar as celas, ver se não tinha arma, se não tinha bebida. A gente fabricava bebida com abacaxi, sei lá o que. Eu nunca soube, bebi, mas nunca soube como é que faz. E essas coisas. Mas ele arrebentava a cela toda, a gente guardava carinhosamente objetos de luxo, que eram, por exemplo, caixote de frutas, caixotinho de frutas. Depois a gente pregava isso na parede, e eram nossos armarinhos para pôr o cigarro, a caneta, no cercadinho, que era a nossa cama, que chamava mocó. Mocó, nosso cercadinho onde a gente dormia. E na parede aqui a gente punha o que podia para ser útil para a gente, onde pôr os livros, etc. Esses destruíram tudo na nossa cela. Vieram examinar, os lençóis, os colchões jogavam no chão, alguns rasgavam, abriam os colchões para ver se não tinham escondido. Quando eles saíram de lá, era uma montanha de lixo, assim. Saindo da cela. Fazia isso, sabia que não tinha nada, mas fazia isso mais para nos fazer mal, né? Para nos castigar, para nos destruir, para nos humilhar. E um dia fizeram isso na nossa cela, o Rodrigo estava, eu pensei que o ex estivesse também, mas parece que não estava, não me lembro mais, memória de velho, vai embora. E o Rodrigo, que era uma pessoa muito calma, aparentemente, não fazia espalhafatos, escândalos, nada. Em silêncio, quase começou a catar no chão pedaços dos caixotinhos, pedaços dos lençóis rasgados, e começou a montar alguma coisa, e foi montando, e no fundo era um mobile do Calder, um objeto que dança no ar, que é o próprio símbolo da liberdade, né? Só para ele se acomoda e dança. Pendurou no teto. Rapidamente, algum dos soldados, alguém viu, denunciou, a polícia voltou, pegou uma obra, arrebentou, estraçalhou, estraçalhado já, né, duplamente. E foi um gesto lindo, porque ele falou para todas as celas, né? Isso foi uma imagem para todas as celas. Com o lixo, com a maldade, com o massacre, com a violência. Mesmo aí, você pode responder de alguma maneira. E ele respondeu isso em silêncio, não disse nada, uma palavra só. Maravilhoso. O Alípio, eu só encontrei quando eu entrei no Tiradentes. Não tinha encontrado antes. E rapidamente nos ligamos, ele desenhava, pintava. O Alípio tinha uma imagem de uma segurança, ele era uma pessoa que, se estivesse na frente dele, você se sentia bem. Ver aquela pessoa tão inteira, tão íntegra, grande, né? E calmo, meio lento. Depois eu aprendi que são gestos na Bahia, porque lá é muito quente, então as pessoas têm que se proteger um pouco. E uma timbre de voz e uma dicção e um conteúdo do que ele dizia tão ligados uns ao outro que era um reconforto falar com ele. Eu estava numa cela, ele estava numa outra, mas de vez em quando abriam as celas para a gente pudesse respirar um pouco entre nós. Havia outros prisioneiros com os quais a gente conversava sempre. O Gorender, por exemplo, foi uma figura muito importante nesse período. Mas o Alípio tinha uma espécie de aura eu não sei dizer, é difícil falar do infalável, né? Uma presença tão asseguradora. E eu comparo muito com uma coisa que o Vernon diz dos gregos antigos.
As mulheres tinham espelhos, porque elas eram vaidosas, ficavam se olhando e tal. Mas os homens não usavam espelhos, não se viam espelhos, e seria até uma coisa meio feminina se o homem que se olhasse nos espelhos. O homem se olhava no olho do amigo, e era o olho do amigo que devolvia a imagem que ele estava vendo de você. Era o amigo que dizia quem você era, como você era, etc. Era o igual. E a troca era uma troca, era recíproca. Ele também se via no seu olhar. E eu não sei, eu não tenho olhado nenhum do tipo que eu via no Alípio, mas eu acho que ele também houve uma empatia muito grande. Discutindo pintura, beça. E também o Alípio não fazia parte do mesmo grupo político que eu. Mas isso nunca foi empecilho para nada. Só havia um grupo, eu não vou dar o nome porque fiquei antipático, um grupo desses políticos, um grupo político que era muito ríspido e rígido e não admitia os outros. Mas isso pior para eles, né? Ao contrário, o Gorender, por exemplo, preso, continuava um membro do Partido Comunista, discutia conosco, que tinha rompido o Partido Comunista, discutia com a Alípio, que não era nem do Partido Comunista, nem com a dissidência do Partido Comunista. Não havia mais isso lá dentro, tá? E lógico que quando nós vimos um na cela dos outros, a gente discutia com cuidado. E eu, o Alípio, por exemplo, discutimos muito com Gorenda, que ele fazia parte de um passado do Partido Comunista que nós não conhecíamos muito bem, né? E casos também graves que a gente tinha que enfrentar. Por exemplo, o Alípio me ajudou nessa, eu acho que o Eck também, mas não me lembro direito. Houve um companheiro nosso que foi para a clandestinidade, foi obrigado a ir para a clandestinidade porque ele, não sei se a mulher dele, que anterior à prisão dele, uma nova que ele conseguiu, não me lembro bem, houve uma disputa com a mulher feia e ele matou essa mulher. Mas que eu não sei se é uma mulher adiante, depois, não sei. Matou e foi preso pelo assassinato. E aí descobriram que ele tinha um papel político na guerrilha muito importante. Foi torturadíssimo, etc, etc. Mas ele se achava como se fosse a peste. Ele dizia, eu queria falar em nome dos irmãos, dos companheiros, e assassinei minha mulher, falei, vou contaminar vocês, vão pensar que todos vocês são como eu. Então eu digo para vocês que não sei como nem quando eu vou me suicidar, e deixar claro porque eu estou me suicidando, etc, etc, etc. Eu, Alípio e outros, ficamos falando horas e horas com ele, tentando descarregar, tentando aliviar, dizendo que besteira todo mundo faz, né? Lógico que ele ia pagar pelo crime, mas isso não recairia sobre nós. Eu não sei, eu saí e ele estava lá ainda, e eu não sei do destino dele, não sei se suicidou ou não, qual foi. Mas isso era um tipo de coisa que a gente ia coabitar sempre, né? Desse tipo de situação. Havia prisioneiros, nossos companheiros, com problemas graves também. Tinha um, mas não vou dizer o nome, que de uma certa maneira ele provocava a tortura. Ele, não sei porquê nem como, ele se dava um jeito de se comportar, já na cela, já no Tiradentes, de comportar de tal modo, de provocar de tal modo os carcereiros, que acabava subindo para retortura, etc, etc. Não sei se ele tinha um componente masoquista ou não sei. Mas era difícil entender isso, né? E outras coisas que são da vida normal, um velho líder bolchevique do partido, comportamento exemplar sobre a tortura e tudo, se transformou numa espécie, querendo se transformar numa espécie de cabeça de todo mundo, não admitindo as outras correntes, que criou alguns problemas de